Livro do Apocalipse, capítulo 9, para os versos de 1 a 12. Apocalipse 9, de 1 a 12. Nós vamos usar a versão NA. Então, por favor, se você quiser, pode acompanhar nos telões. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Levante sua cabeça, presta bem atenção. Aí está o cerne da nossa mensagem de hoje. Toda a mensagem vai girar em torno disso daqui. Que esses demônios provocarão toda sorte de tormentos aos homens e mulheres, exceto aqueles que têm o selo de Deus, a marca de Deus na sua face. Então, também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. O seu tormento é como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam é como barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e esse que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Diga amém. Podem, por favor, acender as luzes aqui. Alguém que sabe lá, por gentileza, eu agradeço. Obrigado. Estamos dentro da série de mensagens movidos pela eternidade. Diga, movidos pela eternidade. E hoje, dentro desse tema, nós vamos falar sobre o nome de Deus na nossa face. Diga comigo, o nome de Deus na minha face. Diga de novo, o nome de Deus na minha face. Nesse texto que lemos, João está tendo uma visão. E a visão que ele está tendo, ele vê uma estrela que caiu do céu sobre a terra. E depois você vai ver quem é essa estrela. E como foi lançado no poço do abismo. E essa estrela precisava de uma chave, foi dada uma chave a essa estrela, para abrir o poço do abismo. E quando ele abriu, saíram gafanhotos para a terra, que tinham poder de ferir, têm poder de ferir as pessoas. E eles causarão tormento, ou já estão causando tormento a muita gente. E a tendência do que o texto diz é que isso ia chegar um tempo que iria aumentar cada vez mais, a ponto de chegar um tempo que as pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Terão um ardente desejo de morrer, mas não conseguirão. As trombetas, aqui é a 5ª trombeta. As trombetas do Apocalipse são juízos de Deus sobre os ímpios, em resposta à oração dos santos. Porém, Deus, da sua ira, lembra-se da sua misericórdia.
Por isso esses juízos visam o arrependimento, para que haja conversão a Jesus Cristo. Esse capítulo 9 do Apocalipse nos mostra a visão de seres demoníacos. A estrela que João vê caindo, na verdade a estrela que caiu há milênios atrás é Satanás. Se você ler Apocalipse 14, de 12 em diante, você vai ler como caíste, ó estrela da alva, ó estrela da manhã, como você caiu por terra, como você foi lançada no mais profundo abismo. Os anjos no livro de Jó eram chamados de estrelas, e Satanás era como que a estrela líder desses anjos que caíram. Esse capítulo mostra então a visão de seres demoníacos, que estão aprisionados ou estavam aprisionados no poço do abismo, no inferno, enjaulados, engaiolados, mas que são soltos para causar danos à humanidade, especialmente aos ímpios. Anjos caídos que estão aprisionados, que são os demônios, e eles invadem a terra para atormentar os homens ímpios. De acordo com o texto, aqueles que não têm um selo e o nome de Deus na sua face. O texto usa testa e eu estou usando face. Estamos vivendo nesses dias, como todos vocês podem observar, um período de degradação moral sem precedentes. Um período de degradação dos valores morais sem precedentes. A imoralidade tem se multiplicado diante dos nossos olhos, em todos ou quase todos os segmentos da sociedade. A violência aumenta constantemente. Boa parte das famílias da nossa cidade, da nossa nação, estão se desintegrando. E tudo isso é resultado da ação desses demônios. O comandante desta cavalaria do inferno é o diabo e Satanás, que tem seu caráter pervertido e destruído, e por isso ele é destruidor, e que vem para roubar, matar e destruir. Presta atenção, mas você não vai sair daqui depressivo não, e nem com medo. Você vai sair daqui levantado, mas você precisa entender o mundo espiritual. Tire seus olhos do celular agora, recebe a palavra, e não brinque com essa palavra, porque é uma palavra muito séria hoje para o seu coração. Diga amém. Os gafanhotos desse texto são demônios. Nós tivemos pragas, a Bíblia relata pragas de gafanhoto lá no Egito. Êxodo 10 mostra uma praga de gafanhotos que destruiu as plantações do Egito nos dias de Moisés. Joel fala de uma praga de gafanhoto destruidor, migrador e cortador, mas também não é isso aqui. Mas agora João fala de demônios, que são como gafanhotos, que vêm e que eles não têm autorização para tocar em nada verde, em nada de construção civil, nada, mas eles têm autorização para tocar e atormentar a vida dos ímpios. Os gafanhotos então são demônios que vêm para atormentar, especialmente isso, atormentar, causadores, pânico, tristeza na vida dos ímpios. Atormentar pessoas que não têm a marca de Deus. Mas a boa notícia do texto é que eles não podem tocar nos filhos de Deus. Dá um aleluia aí no seu lugar. Esses seres malignos agem sob o comando de Satanás, e eles têm se infiltrado nos lares, levando filhos às drogas e à destruição. Eles têm se infiltrado nas escolas através dos professores marxistas, nas faculdades, através dos professores que influenciam os seus filhos a romper com os bons costumes que você ensinou e a se tornar militantes de alguns lugares, até se tornarem mochileiros e a se tornarem pessoas que ficam à parte da sociedade. Vá na Unesp de Marília e certifique do que eu estou falando. Vai nas faculdades federais e certifique do que eu estou falando. Vai nas particulares e você vai ver o que eu estou falando. Boa parte dos nossos professores de universidades federais, estaduais e até particulares, simplesmente estão lá para doutrinar o seu filho contra aquilo que você ensinou. E eles são agentes das mãos dos demônios. Esses demônios entram nas instituições,
na televisão e seus programas, no cinema e seus filmes, no teatro e suas peças, na imprensa esquerdista, marxista, com uma agenda de esquerda de tentar controlar a humanidade. E isso nunca foi tão forte como nesses dias. Eles entram na vida dos homens ímpios, nos homens ímpios em geral, e provocam dor, tormento, tristeza, depressão, doenças, enfermidades e os mais diferentes problemas. O melhor que pode acontecer com você, meu querido irmão, e você que me acompanha em casa, o melhor que pode acontecer nessa vida é se você tiver o nome de Deus gravado na sua mente, na sua testa, no seu coração, na sua personalidade, na sua consciência e na sua mente. Diga aleluia. O nome de Deus gravado em nós não pode ser visto com olhos físicos, mas o mundo espiritual vê. Os anjos santos veem e os demônios veem. Diga amém. Essa marca é invisível aos olhos físicos, porém totalmente visível ao mundo espiritual. O que estou pregando a você, vou dar um resumo já de cara, é que na hora da nossa conversão a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem, promove o nosso novo nascimento e nos sela com a sua santa presença. Escreve o nome do Pai, de Deus o Pai na nossa face. E no céu, Jesus Cristo escreve o nosso nome no livro da vida. E aí nós temos testemunho na terra e testemunho no céu, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E assim estamos seguros e protegidos eternamente. Diga aleluia. Então vejamos algumas coisas que nós devemos fazer, se é que queremos ter o selo de Deus e a presença de Deus em nós. Primeiro lugar, o que você precisa fazer para ter o nome de Deus na sua face? E hoje nós vamos começar bem do básico mesmo. Primeiro, você não precisa, não é a questão, ninguém pode comprar isso, ninguém pode conquistar isso, nenhum dinheiro da terra pode conquistar isso, mas o que você precisa fazer, em primeiro lugar, com sinceridade, honestidade e coração quebrantado e contrito, arrependa-se de todos os seus pecados. Então, mediante o seu arrependimento sincero e honesto, e a sua confissão de Jesus Cristo, seus pecados são perdoados, e Deus sela você com a sua presença e com o Espírito Santo. Diga aleluia. Às vezes essa geração da igreja, por causa dos novos pregadores, e esse é um risco que essa geração corre, os novos pregadores mais influenciados pelo coaching do que pela Bíblia, estão pregando um evangelho sem cruz e sem arrependimento, e é impossível alguém ser salvo sem a cruz e sem o arrependimento sincero e honesto. Por isso o arrependimento foi o tema central da mensagem de João Batista. Mateus 3, verso 1 nos diz que João Batista começou a pregar e a dizer: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus capítulo 4, verso 17, nós lemos que Jesus começou a sua pregação dizendo: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Diga amém, meu irmão, participe dessa mensagem. Qualquer outra coisa agora é fora de ordem. Participe do que Deus tem para você, porque eu estou tratando da sua eternidade. Estou tratando da sua eternidade. Diga amém. Os apóstolos deram continuidade ao ministério de Jesus Cristo, e a pregação de Pedro foi Atos 3,19: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Ou seja, João Batista, Jesus e os apóstolos, o tema foi arrependimento. Pedir que alguém ligue o ar e coloque no médio, se for possível, para amenizar o calor, tá bom? No médio, as 4 máquinas, obrigado. Acho que já tem gente lá, Marcos Paulo. Obrigado, fechei o parênteses, volte aqui. Mas essa nova geração de pregadores tem pregado outra coisa. Você só precisa tomar uma decisão e aderir à igreja.
e seguir o que eles falam, e levar a sua vida normal, sem mudança de vida. E aí o Spurgeon lá atrás, há muitos anos atrás, disse uma frase que eu gosto muito. Ele disse: é mais fácil os peixes saírem dos mares, dos rios, dos riachos, dos lagos e passarem a morar em cima das árvores como os pássaros. Ele diz: é possível os peixes, vou repetir, é mais fácil os peixes saírem dos rios, dos mares, dos lagos e passarem a viver em cima das árvores como os pássaros, do que um pecador que não se arrepende de entrar no reino do céu. Preste bem atenção nisso. Você já viu peixe voando por aí? Se você vê, pede alguém para te cuidar de você, que você está vendo coisa. Pois é mais fácil os peixes voarem sobre as árvores do que um pecador que não se arrepende de entrar no céu. A Bíblia diz, e Paulo, quando vem com o seu ministério, a tônica é a mesma. Vai comigo agora para Atos. Eu vou pedir que a projeção dê preferência aos textos, ok? Vamos junto aí? Obrigado. Atos 17, 30 e 31, o apóstolo Paulo vai dizer as seguintes palavras: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas. Diga comigo, todas as pessoas. Diga de novo, todas as pessoas. Agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque haverá o dia do julgamento, e Deus tornou isso realidade, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Diga aleluia. Portanto, se você quer ter o nome de Deus cravado na sua testa e a presença do Espírito Santo na sua mente e na sua consciência, enchendo o seu corpo, você precisa confessar os seus pecados a Jesus. Diga aleluia. Diga comigo, todos pecaram. Fala bonito, todos pecaram. Diga inclusive eu. Porque eu e você somos pecadores. Porque se alguém disser que não é pecador, essa pessoa está mentindo. Porque Deus diz: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Amém? 1 João 1, versículo 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga amém. 1 João 7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O perdão dos nossos pecados não vem pelas nossas orações, nem pelo nosso louvor, nem pelo levantar das nossas mãos, nem pela nossa oferta ou pelo nosso dízimo. Não, essas coisas não trazem perdão dos pecados. O perdão dos nossos pecados está no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Diga aleluia. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, o texto vai dizer para a gente: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Diga aleluia. Então, se você não é surdo mudo, você vai precisar abrir sua boca e declarar em voz alta que Jesus Cristo de Nazaré é seu único Senhor e eterno Salvador. Não é pensar, é abrir a boca e declarar. Diga aleluia. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Amém? E se você crê na sua ressurreição, será salvo. Diga aleluia. A outra coisa, a garantia que você vai ter o selo de Deus, é a presença do Espírito Santo em você, é o novo nascimento. Diga comigo, novo nascimento. Diga, novo nascimento. Ei, quando você nasceu, seu pai e sua mãe foram até o cartório, ou alguém foi até o cartório e registrou você com o nome e o sobrenome que você carrega. Amém ou não? É verdade que alguns aí tiveram que esperar fazer 15 anos, carpir um alqueiro de café, para depois ir lá e pagar o registro de nascimento. É verdade, né? Aqueles gatos que nem brincadeira que a gente faz aí. Mas
Quando você nasceu nessa família que você carrega o sobrenome, seu pai foi lá no cartório e registrou seu nome, certo? Aí, pega comigo, recebe isso. Vou repetir. Quando você nasceu, seu pai ou sua mãe foram lá e registraram você no cartório, certo? Quando você nasce na família de Deus, Jesus também coloca o seu nome no livro da vida. E para que o diabo não te toque, ele coloca a marca de Deus na sua testa. É algo lindo que eu estou pregando hoje para você, maravilhoso. É o seu nome escrito no livro da vida e o nome de Deus escrito na sua testa. Diga amém. Porque assim você é propriedade exclusiva de Deus. Amém ou não? Em João 3, Jesus disse: em verdade, eu digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino do céu será habitado e povoado pelos nascidos de novo. Amém? O primeiro nascimento te tornou um cidadão desta terra, nessa geração. Mas o novo nascimento te torna um cidadão do céu e um membro da família de Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu nunca vi na Bíblia assim, cruza o braço para adorar. Você está em adoração. Já viu isso? Bota a mão no bolso para adorar. Adore ao Senhor com liberdade. Não há nada maior do que o que eu estou pregando hoje para você, que é a obra de Deus completa na sua vida. Se você não entender isso, você não vai entender a sua salvação. Mas se você entender, você nunca mais vai ter medo de demônio. Você nunca mais vai ter medo, diga aleluia. Amém? Você é nascido na família de Deus, diga aleluia. Quando você crê no Evangelho, Efésios 1, 13 e 14, nos diz que no dia que você crê no Evangelho, no dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo, nesse dia você foi selado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da sua salvação. Diga amém. Efésios 1, 13 e 14, agora vocês também, Efésios 1, 13 e 14, obrigado. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Presta atenção, lê comigo, todos juntos, vamos lá. E quando creram, todos vocês comigo, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. Diga aleluia. No dia que você creu, Ele selou você como propriedade de Deus. Diga aleluia. E o verso 14 vai dizer que o Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia que Deus nos resgatará para o louvor da sua glória. Dá um aleluia, irmão, participe disso. Você está num culto na presença do Deus vivo, que faz tudo isso por mim e por você, pela sua graça. Segundo lugar, pela fé. Se você quer manter isso na sua vida, pela fé, receba o batismo com o Espírito Santo. Diga comigo, pela fé, receba. Agora fala na primeira pessoa, pela fé, eu recebo o batismo com o Espírito Santo. Amém. Houve um homem de Deus, me parece que, houve não, ele está vivo ainda, Eugene Peterson. Ele escreveu um livro sobre o Deus esquecido. Acho que esse é o tema, se não for, é mais ou menos isso, Deus esquecido ou Deus desconhecido, alguma coisa assim. Presta atenção nessa frase do Eugene Peterson. Ele disse assim, abre aspas, Eugene Peterson: se eu fosse Satanás, o que eu iria fazer era levar os cristãos a ignorar a pessoa do Espírito Santo. Ele nunca foi tão assertivo como nessa frase. Meu Deus, o Espírito Santo tem sido a pessoa mais ignorada no dia a dia dos cristãos. A maioria dos cristãos vão se levantar amanhã e vão fazer uma oração flecha e vão para o trabalho. E assim vão fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e vão deixar de lado a pessoa do Espírito Santo e viver como se o Espírito Santo não existisse. Exatamente por causa disso, Satanás está levando você a ignorar a pessoa mais linda e mais maravilhosa, que é o Espírito Santo. Outro erro dentro da igreja é classificar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade.
É um erro absurdo, porque quando você coloca Ele como a terceira pessoa da Trindade, a Bíblia nunca colocou o Espírito Santo como a terceira pessoa. A Bíblia apresenta um Deus único. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, mas um Deus que se revelou e se manifestou, e se manifesta em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Para de colocar o Espírito Santo como a terceira pessoa, como se ele estivesse lá. As pessoas não lembram nem quem fica em segundo lugar, quanto mais quem fica em terceiro. E é assim que tem sido, Satanás tem usado para levar as pessoas a ignorar o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais linda e mais maravilhosa, com quem você pode ter amizade e relacionamento. Ele está aqui para ser seu melhor amigo, seu melhor professor, aquele que te ensina todas as coisas, que guia em toda a verdade, aquele que está conosco todos os dias, até o fim da história. E se eu já falei rasgado sobre o Espírito Santo, vou falar muito mais rasgado daqui para frente, mais aberto, porque essa igreja é do Espírito Santo. O pastor titular aqui é Ele, nós somos apenas servos dele. E se você vai continuar nessa igreja, sabe que aqui nós vamos honrar a presença do Espírito Santo. Ele não será ignorado nesse púlpito. Ele não será ignorado nos nossos estudos. Nós vamos honrar a presença dele constantemente, cada vez mais. E vou falar sobre ele cada vez mais rasgado, mais aberto, porque você precisa ter uma fé viva, firme e inabalável. Porque se você está morrendo é porque você deixou de lado a pessoa do Espírito Santo. O vazio que está no seu coração é porque nesse período de pandemia você deixou o Espírito Santo de lado. Você passou a viver dependendo muito mais das informações da mídia, da TV, da internet, do que do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te gerou no ventre da tua mamãe. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele gerou você no ventre da sua mamãe. Ele te deu a respiração, a vida e todas as coisas. Ele convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Ele não desistiu de você. Ele trouxe você aqui hoje de manhã para ouvir essa palavra, para viver o maior despertamento espiritual da sua vida. Ele é aquele que te cura. É aquele que te dá saúde e cura. A sua vida depende dele. Se o Espírito Santo se retirar agora, você morre, fisicamente e espiritualmente. Diga aleluia. E honra a presença dele, porque ele está presente nesse lugar. Seja batizado com o Espírito Santo. João Batista, em Mateus capítulo 3, verso 11. Mateus 3, 11, João Batista disse: olha, eu estou batizando vocês com água na base do arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso que eu, muito superior, cuja sandália não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Levante sua mão e diga assim: Jesus é aquele que me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não adianta você vir me dizer que lá no ano 2000 e alguma coisa, você teve uma experiência com o Espírito Santo, um encontro. Amém, glória a Deus e aleluia. Eu quero saber se hoje a chama pentecostal está acesa no seu coração. Porque se a chama pentecostal não estiver acesa no seu coração, você pode estar cheio de conhecimento teológico, você pode estar cheio da letra da Bíblia, mas eu te afirmo, a letra mata, o Espírito é que vivifica. Foi assim que os fariseus morreram espiritualmente, quando deram lugar só à letra, sem o Espírito. Foi assim que as denominações históricas morreram ou estão morrendo, porque ficaram só com a letra sem o Espírito. Mas nós vamos ficar com a letra e o Espírito. Diga aleluia. A vida está no Espírito e não na letra. Diga aleluia. Em Atos capítulo 1, verso 4 e 5,
Jesus disse que o batismo com o Espírito Santo era uma promessa de Deus o Pai. João Batista disse que foi Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E Jesus disse que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus, o nosso Pai que está no céu. Jesus ressuscitado, Atos 1, 4 e 5, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Diga, é uma promessa do Pai. Participe, é uma promessa do Pai. Conforme ele lhes disse, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vira para o teu vizinho de cadeira, não retira a máscara e fala assim: você já foi batizado nas águas, mas em breve, diga, eu profetizo, em breve você experimentará um poderoso batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que quando eu estou pregando aqui, eu sei no meu espírito algumas coisas. Uma delas que eu sei no meu espírito, que muitos estão perguntando: quando é que vai acontecer os milagres que você está anunciando, pastor? Quando é que nós vamos viver esse sobrenatural que você está falando? Ou então você pega a Bíblia e lê tantos milagres, e talvez você comece a dizer: onde está o Deus que fez tudo isso? E eu quero dizer uma coisa: Ele está assentado no seu alto e sublime trono. Não foi Ele que mudou, foi nós que mudamos. Mas se nós formos cheios e recebemos esse batismo com o Espírito Santo, com fogo, nós viveremos não só o que está relatado nesse livro, mas nós viveremos coisas infinitamente maiores, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí. O batismo com o Espírito Santo é o que nos capacita, é o que nos enche de poder. Um discípulo cheio do Espírito Santo jamais será tocado pelos demônios. Vou repetir, talvez você acorde: um discípulo cheio do Espírito Santo jamais será tocado por qualquer demônio. Se tem uma coisa que os demônios tremem, é olhar para alguém cheio do Espírito Santo. Se você quer entender um pouco sobre isso, um dia quando Caim matou Abel e ele se tornou fugitivo e vagabundo sobre a terra, Deus colocou uma marca em Caim. A Bíblia diz isso. Quando Moisés subiu no Monte Sinai e ficou 40 dias, 40 noites em jejum e oração, quando ele desceu, o rosto dele brilhava. E Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Se você for cheio do Espírito Santo, seu rosto vai brilhar. Se você for cheio do Espírito Santo, seu rosto vai brilhar a luz de Cristo. Como é que alguém pode ser cheio do Espírito Santo e o rosto dele não tem o brilho de Deus? O diabo também vai marcar os seus. Apocalipse 13 fala de um tempo em que o anticristo vai usar a inteligência artificial, a tecnologia. E para mim o anticristo não é uma pessoa, para mim o anticristo é uma ideologia, é um sistema. Para mim é um sistema de esquerda que quer dominar o mundo todo e que vai usar a tecnologia e vai usar a inteligência artificial para ter controle populacional. Isso já acontece em alguns países do mundo. Mas o diabo vai usar isso e vai colocar essa marca nos deles. Mas Deus já colocou a sua marca nos seus. Dá um aleluia aí. Houve um cantor antigo no Brasil, não é da minha época, mas eu li sobre ele. Melhor, eu ouvi algumas coisas dele. Ele cantava, tinha que ser selado, carimbado, registrado.
Se quiser alguma coisa, não vou ficar aqui fazendo bola para a música. Pois é, para você ser salvo, tem que ser nascido de novo, selado com o Espírito Santo, ter o nome no livro da vida e o selo de Deus na sua testa. Diga aleluia, aleluia. E se você for batizado com o Espírito Santo, Ele também te dará poder, capacitação, graça, sabedoria, estratégia, para falar de Jesus com eficiência e eficácia. Diga aleluia. Quando eu falei do poder pentecostal, alguns ficaram assustados. Eu não sou um pentecostal, mas falar a verdade, eu gostaria hoje de ser um pentecostal. Não daqueles do reteté sem Bíblia, mas um pentecostal mesmo, como foi o William Seymour, como foi tantos outros homens da história da Bíblia e da história da igreja. Eu queria ser um pentecostal que nem Pedro, que nem Paulo, que nem William Seymour, que nem outros. O William Seymour foi o pai do movimento pentecostal de 1906 para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meio de alguns lugares aí, em alguns segmentos tradicionais, eu sou taxado como pentecostal. E alguns pastores, se tiraram uma foto comigo, hoje estão correndo risco, porque esses segmentos, vão dizer, você está andando com esse cara é pentecostal. Eu falei, tá bom, agora eu quero ser pentecostal mesmo. Eu não estou brincando, eu sei do que eu estou falando, não vou dar detalhes, eu estou na internet, estou na TV. Se depender de mim, eu vou ser um pentecostal para valer. Porque se é uma coisa que a gente não pode temer, é o poder do Espírito Santo. Você tinha que temer era pecar contra Ele, é entristecer o Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo, para você, vai ser a melhor coisa que pode acontecer nessa terra. Amém? Você quer isso na sua vida? Então, Atos 2 vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, diga comigo, de repente. Fala, pode ser agora. Diga, pode ser agora. Ouviu-se um som do céu, um vento impetuoso, e viram línguas repartidas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Eu gostaria que isso acontecesse agora mesmo sobre a sua cabeça. Pois esse fogo não vem para te matar, mas para te purificar e te empoderar, te dar graça. E aí, aqui na casa de Deus, você pode fluir nos dons livremente. Aleluia. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai você pode fluir livremente nos seus dons. Diga aleluia. E eu não vou me importar. E se algum dos meus pastores te chamar a atenção, você fala comigo, que aí eu chamo a atenção dele para valer. Amém ou não? A ação do Espírito Santo, nós não podemos colocar nenhuma restrições. Ele é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele é livre como o vento, Ele sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde você vem, de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Diga, o poder do Espírito Santo, sem restrições. Diga, é uma promessa. Fala, é uma promessa. Para mim e para minha família. Atos 2, 38 e 39, o apóstolo Pedro disse, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Lê comigo, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Todos comigo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos aqueles que estão longe, e é para todos aqueles quanto Deus nosso Senhor chama. Levanta sua mão e diga a promessa. Diga bonito, a promessa de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Diga, é para mim. Diga, é para mim, meus filhos, para toda a minha família. Diga, agora. Diga, aleluia. Lá em Cesareia Marítima, o apóstolo Pedro foi chamado lá na casa de um italiano chamado Cornélio.
E quando ele começou a pregar, o Espírito Santo veio sobre ele. Olha o que está em Atos 10, 44 a 46. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Diga, levanta a mão e diga: o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Que isso possa acontecer com a sua vida hoje. Que isso aconteça agora mesmo sobre a sua vida. Que isso aconteça sobre a sua vida, sobre a sua linda família. Então os discípulos que estavam com Pedro viram que todos foram cheios do Espírito Santo e ficaram admirados, porque os gentios também agora estavam batizados com o Espírito Santo, falando em línguas e profetizando e dando louvores a Deus. Diga aleluia. Uma vida no Espírito Santo tem que ser um compromisso diário. A Bíblia diz em Efésios 5,18: não se embriague com vinho, no qual há libertinagem, mas encha-se do Espírito. Diga aleluia. E se você é cheio do Espírito, seja movido pelo Espírito Santo. Amém? Você pensa que eu esqueci do texto? Não, eu estou te dando a resposta. Como você viver e ter esse selo de Deus, essa marca de Deus. E essa marca de Deus é o Espírito Santo em você. Diga aleluia. Terceiro e último lugar. Terceiro e último lugar. Com o nome de Deus em sua face, você está protegido e seguro eternamente. Levanta a mão e diga: com o nome de Deus. Firme, diga: com o nome de Deus na minha face, de que eu estou protegido e seguro eternamente. Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Levanta a mão e profetize sobre a sua vida. Diga: nenhuma arma forjada contra mim, contra a minha família, contra tudo que leva o meu nome, nenhuma arma forjada prosperará. Diga: toda artimanha do diabo cai por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a mão, continua cultuando comigo. Diga: Deus é por mim, quem será contra mim? Diga de novo: Deus é por mim, e com Ele eu sou mais que vencedor. Diga aleluia. Em Jesus você tem a vida eterna e está completamente seguro. Não estará. Em Jesus você tem a vida eterna e está completamente seguro. Diga aleluia. João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. O diabo não pode tirar você das mãos de Jesus. A única pessoa que pode sair das mãos de Jesus é você mesmo, e você não vai sair. Você vai perseverar, vai permanecer, vai perseverar até o fim, em nome de Jesus. Diga aleluia. Com o nome de Jesus na sua face, você está seguro e protegido do ataque dos demônios. Apocalipse 9:4, ele fala, ele disse, e foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Deixa o versículo. Como eu estava falando, essa cavalaria do inferno, que vem para roubar, matar e destruir, eles podem tocar em todos aqueles que não têm Deus. E se você é um cristão e andar no pecado, se afastar de Deus que é no pecado, então eles vão tripudiar sobre a sua vida. Mas se você está andando em santidade, cheio do Espírito Santo, nada eles poderão fazer contra a sua vida. E João descreve até a qualidade a aparência desses demônios. Ele vai dizendo que eles são como gafanhoto. Depois ele começa a descrever, e ele disse no texto que eu li, ele diz: eles têm cabelo como cabelo de mulher e dente de leões. Se você está achando que isso é só escatologicamente, que isso é lá por fim, deixa eu dizer uma coisa: há 27 anos atrás eu vi um demônio desse frente a frente comigo. Eu não estou falando disso que os outros viram, eu estou falando do que eu vi. E eu estou falando de uma batalha que eu travei da 00:30 até 20:06 da manhã, com o principado e com a casta que ele trouxe contra mim nesta cidade, quando eu estava chegando aqui. Eu estou falando de uma experiência que ninguém pode tirar de mim. E eu vi exatamente isso: cabelos de mulheres, dentes de leão. E detalhe,
estendi o dedo e toquei no dente dele, e saiu fogo do meu dedo, quando eu disse: você está destruído em nome de Jesus. Não estou falando de teoria, estou falando do que eu conheço, estou falando do que eu já vivi na prática. Eu estou falando de tantas épocas que Deus abriu meus olhos e me fez ver o mundo espiritual. E eu estou aqui, porque Deus é aquele que me preserva, é aquele que me sustenta. E se você tem medo de algumas coisas, eu quero dizer, pare com esse medo bobo. O diabo vai atuar nesse medo. Levante-se corajosamente, porque se você está em Cristo, Deus te guarda, o maligno não te toca. Diga aleluia. O texto diz que eles vão tocar nas pessoas que não têm o selo de Deus, e eles já estão tocando, destruindo as famílias, como eu disse agora há pouco, levando as famílias para o vício, destruindo os casamentos, levando os filhos para uma vida moral desregrada como nunca antes. Eles estão tocando em todas as áreas, mas nos filhos de Deus eles não podem tocar. Dá um amém aí, meu irmão, porque Deus escreveu o seu nome no livro da vida, escreveu o nome dele na sua testa, e te encheu com o Espírito Santo, e o brilho de Deus está na sua testa. Diga amém. Eu estou encerrando, mas eu preciso dizer mais algumas coisas a vocês. Vai comigo para 1 João 5,18. Você precisa tomar posse da verdade, a verdade que te liberta do medo. Quando você sabe quem você é, e quando você está cheio do Espírito Santo, nada pode atingir você. Lê comigo, olha para frente. 1 João 5,18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Diga amém. Pois o Filho de Deus os protege, e o maligno não lhe toca. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é quem protege a minha vida e a sua vida, a minha casa e a sua casa. O que leva o meu nome e o que leva o seu nome é o Filho de Deus que nos protege. E o maligno não pode tocar. Ah, que se eu pregar, que se eu fizer isso, eu vou para casa, e se meu filho adoecer, para com essas baboseiras. Se fosse assim, não tinha mais pastor vivo, nem missionário vivo. Amém ou não? Aquele que está em você é infinitamente maior do que aquele que habita nesse mundo. O Espírito Santo que habita em você. Vou repetir, o Espírito Santo que habita em você é Deus onipotente, onipresente, onisciente, e Ele é infinitamente maior do que todo o mal que há no mundo. O diabo e seus demônios conhecem aqueles que pertencem a Deus, por isso não lhes toca. Quando você se entrega a Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Presta atenção nessa, eu quero que você glorifique a Jesus Cristo. Vou repetir, quando você se entregou a Jesus Cristo, você se tornou filho de Deus. Você é conhecido no céu e na terra, e temido no inferno. Dá um glória a Jesus, aleluia. Quando os filhos de um judeu chamado Cefa tentaram expulsar os demônios de um cara lá, os demônios pegou os 8, tirou a roupa, os caras ficaram nus no centro da cidade de Éfeso, passaram a maior vergonha. Mas antes disso, o demoniado falou assim para aqueles 8 irmãos, porque eles falaram assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai deles. E o demônio olhou para eles e falou assim: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? Você só tem que se certificar que você realmente nasceu de novo, que você está andando em santidade, que você está cheio do Espírito Santo. Então o maligno não pode tocar em você. Diga aleluia. Aqueles demônios têm um prazo de validade para agir. 5 meses que tem na Bíblia não significa literal, ou seja, que eles estão agindo dentro de um tempo permitido por Deus. Quantos anos nós não sabemos. Essa situação vai piorar no período da grande tribulação? Sim, vai piorar, mas eles não vão tocar em você. Dá um amém e dá um glória a Deus, porque você não apenas tem o nome de Deus na sua testa, você tem o seu nome escrito no céu. Diga aleluia. Você tem um novo nome escrito na glória. Dá um aleluia.
Olha, se você tem dificuldade de receber essa mensagem, por favor, vai comigo, projeção. O pessoal do louvor já pode ir subindo. Vai comigo, projeção para Apocalipse 3, versículo 12. Presta atenção nisso. Está na moda a gente ver gente tatuado, riscado. Aí alguns cristãos vão lá e postam, fiz mais um risco, enchi meu braço, ou nas costas, em algum lugar. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa de uma marca física, você já tem a marca das marcas, Jesus. Mas esse texto é lindo e maravilhoso. Olha o que esse texto fala. Olha o que esse texto fala. Todo mundo comigo, vamos lá? Tem 3 nomes já em você. Se você é um nascido de novo, tem 3, não é tatuagem não, tá? Por favor. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Olha aí, lê comigo, vamos lá? Todos vocês comigo? Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. É Jesus falando. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, onde você vai habitar eternamente no céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Você já foi riscado, marcado, não é tatuado. Você tem em você o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome da nova Jerusalém. E o Espírito de Deus habita em você. E a presença do Espírito de Deus em você é maior do que todo mal que é nessa terra. Diga aleluia. Por isso 1 Pedro 2,9 vai dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse 12:11 vai dizer assim: eles o venceram por causa do sangue de Jesus. Os filhos de Deus, presta atenção, recebe essa palavra, os filhos de Deus, selados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, estarão livres, estão livres, vou dizer no presente e no futuro, estão e estarão sempre livres dos tormentos causados pelos demônios. Escute isso, diminui o teclado só um pouquinho, escute isso. Aqueles que estão debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro de Deus não serão tocados pelos demônios. Vou repetir: aqueles que estão no abrigo do sangue do Cordeiro de Deus jamais serão tocados pelos demônios. Vocês se alegram quando o filho passa no vestibular, vocês se alegram quando conquista, vocês se alegram quando recebe uma promoção, vocês se alegram quando vem aquele aumento, vocês se alegram quando tem uma vitória. Mas o motivo da maior alegria de um cristão é ter o nome escrito no céu. Lucas 10:20, Jesus disse: mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem, mas alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Eu te dei uma notícia linda, que o nome de Deus está em você, o seu nome está registrado no céu. Isso tinha que ser motivo da sua maior expressão de alegria nesta manhã. Diga aleluia. O salvo é selado com o nome de Deus na sua face, é selado com o Espírito Santo, tem o nome no livro da vida. Isso lhe dá garantia e segurança eternamente. Diga aleluia. Porque todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Sofrimento e a segunda morte, a morte eterna. E se o meu nome está lá, e se o seu nome está lá, não foi o que nós fizemos, foi graça. Diga comigo: foi graça. Foi a graça de Deus em Cristo Jesus. E todos aqueles que não têm o nome de Deus na sua testa, todos aqueles que não são cheios do Espírito Santo, vão se curvar diante do anticristo, da besta e do falso profeta. Mas os filhos de Deus vão atravessar isso de cabeça erguida, desse tempo de cabeça erguida. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Fique em pé. Presta atenção, eu quero te dar uma última frase.
quero te dar uma última frase. Escute isso que eu te preguei hoje de manhã, eu vou te dar um resumo. Na hora da nossa conversão a Jesus Cristo, o Espírito Santo nos enche com a sua doce e maravilhosa presença, e Ele escreve o nome de Deus na nossa face, e no céu, o Senhor Jesus Cristo, pela graça, escreve o nosso nome no livro da vida. Isso nos garante proteção nessa terra, e autoridade sobre os demônios, e nos garante eterna salvação. Diga aleluia. E eu quero concluir. Você precisa entender isso aqui, e receba isso, mediante o nosso arrependimento sincero e honesto, a confissão de Jesus Cristo como nosso único Senhor e eterno Salvador. Deus o Pai nos perdoa, promove o nosso novo nascimento pelo Espírito Santo, nos sela e nos enche do Espírito Santo, escreve o nosso nome no livro da vida e nos garante eterna salvação. E assim eu e você podemos ser movidos pela eternidade.